tv.jus, canal aberto com a justiça. Sexta-feira, 3 de maio, começa mais uma edição da TV.jus, que traz informações sobre o Tribunal do Júri de Cuiabá deste mês. E tem ainda avanço no setor de precatórios do TJ. Implantação de sistema de gerenciamento agilizará os trabalhos. O sistema que é compatível com a nossa base de dados é o do Paraná. Eutanásia. Considerada crime no Brasil, a prática de abreviar a vida de pacientes terminais gera polêmica. A vez e a hora e o dia nosso é só Deus que sabe. Os detalhes você acompanha agora na TV.jus, canal aberto com a justiça. Começam os julgamentos do Tribunal do Júri da capital previstos para maio. Ao todo serão 19. Quem tem mais informações é o repórter Eriksen Vital. As sessões do Tribunal do Júri serão realizadas aqui no Fórum da Capital e presididas pela juíza criminal Mônica Catarina Perry. Vale destacar que o Tribunal do Júri não julga apenas casos de homicídio, mas também tentativas de assassinatos. Um dos crimes que mais chama atenção vai a júri no dia 7 de maio. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, Gerson Antunes teria baleado o amigo Romeu Gomide após a vítima lhe negar o pedido de carona. Esse é apenas um dos casos que será analisado ao longo de todo este mês. Eriksen Vital para a TV.jus. A Justiça de Mato Grosso terá sistema de gerenciamento de precatórios. O modelo que será implantado vem do Tribunal de Justiça do Paraná. A expectativa é de que o sistema comece a funcionar após a assinatura do termo de cooperação entre os dois tribunais. De acordo com o coordenador da Central de Precatórios, a novidade trará agilidade, segurança e maior organização. A partir de 2011, nós verificamos a necessidade de ter um sistema de gerenciamento que possibilitasse o registro, o acompanhamento de cada precatório, os cálculos dos débitos, né? Então, foram verificados os sistemas de 3 estados, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e do Paraná, e os técnicos verificaram que o sistema que é compatível com a nossa base de dados é o do Paraná. Ainda para este mês, o departamento prepara uma série de audiências com 60 credores. A estimativa é de que sejam pagos cerca de 5 milhões de reais. No ano passado, Mato Grosso foi referência nacional na quitação de precatórios acumulados. O estado de Mato Grosso está tecnicamente em dia com o pagamento do seu passivo judicial. A lei diz que todo o crédito, todo o passivo judicial, todo o crédito que for apresentado até o dia 1º de julho de um determinado ano, deve ser inserido no orçamento do ano seguinte e pago até o final do exercício desse ano seguinte. O magistrado comenta ainda sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional o pagamento parcelado a longo prazo de precatórios. Mas diz que a decisão do STF ainda não está valendo porque precisa ser regulamentada. É o Supremo que vai dizer quando é que essa declaração de constitucionalidade vai entrar em vigor, que crédito, que precatório que ela alcança, ou que precatório, que crédito que ela deixa de alcançar, né? Enquanto não houver essa modulação, continua valendo a emenda 62, até porque nós recebemos uma decisão recente do ministro Luiz Fux, o relator, me parece, o relator sim, e determinando que nós prossigamos com os pagamentos nos moldes da emenda 62. Atenção para a oportunidade de emprego no norte do estado. O Fórum da Comarca de Vera abre processo seletivo para credenciamento de conciliador. Podem se candidatar bacharéis ou acadêmicos de direito a partir do 3º ano ou 5º semestre. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no fórum do dia 6 a 16 de maio. Outras informações no nosso portal. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Hoje a TV.jus traz um assunto delicado e também polêmico: a eutanásia. Você é contra ou a favor de antecipar a morte de pessoas que sofrem em um leito de hospital? No Brasil, esta prática é considerada crime de homicídio, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão. Mas a reforma do novo Código Penal prevê oficializar a ortotanásia, prática que já é usual e prevista no Código de Ética Médica. Nós vamos mostrar agora o que pensam os juristas, médicos e religiosos sobre este assunto. Não são poucas as produções cinematográficas que tratam sobre o difícil tema da eutanásia, assunto ainda hoje polêmico em todo o mundo.
Afinal, trata-se de abreviar a vida de uma pessoa. Alguns a enxergam como um instrumento de alívio para os que perderam a dignidade de viver e defendem que cada um tem o direito de decidir sobre a própria vida. Outros, ao contrário, a veem apenas como um assassinato, como uma violação às leis divinas. Na década de 90, uma estudante italiana de 21 anos vinha dirigindo seu carro numa estrada cheia de neve. Ela perdeu o controle da direção, capotou o carro e acabou batendo no muro. Esta estudante entrou em coma e nunca mais despertou. O pai, comovido com a situação da filha, solicitou aos médicos que fossem desligados os aparelhos, pois, segundo ele, este teria sido um desejo da filha caso algo lhe acontecesse. Este fato tomou as páginas dos jornais do mundo inteiro, dividiu opinião e comoveu toda a população. Uma batalha judicial se travou por 17 anos, quando, enfim, uma decisão favorável do judiciário italiano permitiu que os aparelhos fossem desligados. No Brasil, a eutanásia é considerada crime de homicídio, mas esse cenário pode ganhar novos contornos se as propostas para o novo Código Penal forem aprovadas. O anteprojeto, que tramita no Senado Federal, vem propor a legalização da ortotanásia, prática que já acontece hoje no país e que faz parte do Código de Ética Médica desde 2010. Aprovado em 2010, o novo Código de Ética Médica permite que se pratique a ortotanásia. Nós estamos aqui com o Dr. Ronaldo Tax, que é médico intensivista do pronto-socorro há 12 anos. Dr. Tax, o que significa essa ortotanásia? Ortotanásia seria o seguinte: então a gente discute 3 temas: eutanásia, distanásia e ortotanásia. Eutanásia seria abreviar a vida. Distanásia seria prolongar a agonia. Ortotanásia seria a morte na hora certa. Seria você não investir, não fazer um tratamento fútil em doentes que têm uma doença incurável. Para o Conselho Regional de Medicina, embora a ortotanásia seja uma alternativa para o paciente ou para a família, esta é uma decisão ainda muito difícil de ser tomada, embora não sejam poucos os casos no país e no mundo. Dar um exemplo para você de ortotanásia que teve agora atualmente no mundo. Foi o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele não queria ficar ligado à máquina. Então, ele determinou no seu testamento que se ele parasse, ele não queria ficar levado à máquina, ele queria morrer onde ele estava vivendo, no seu apartamento. Nas ruas, as informações sobre o assunto ainda parecem não estar muito claras para as pessoas. A vez e a hora e o dia nosso é só Deus que sabe. Contra. Por quê? Porque a pessoa pode ter mais vida, pode melhorar. Para o desembargador Paulo da Cunha, independente do que acontecer nas decisões do Congresso Nacional, o assunto ainda vai continuar sendo polêmico. Envolve questão de ética, questão religiosa. O Papa Bento XVI, ele mesmo afirmou que a eutanásia é uma solução falsa para o sofrimento. Quer dizer, mesmo que aprovada, essa discussão ela vai permanecer viva, né, na sociedade. Aqueles que a defendem e os contra também. Não tenha dúvida que não vai ser a aprovação de um projeto de lei que vai sepultar o assunto. Mas, se por um lado as pessoas ainda têm dúvidas sobre a questão, o assunto ganha corpo e forma entre os segmentos religiosos. O chamamento às suas comunidades se fortalece no sentido de respeitar e valorizar a vida em toda a sua extensão. A eutanásia constitui um crime que, tanto para aquele que a pratica, quanto para aquele que aceita a eutanásia, constitui assim também um suicídio. Desde aquele momento em que o doente está ali, reúne a família, aquela solidariedade dos familiares em torno daquela pessoa doente, do idoso, tudo isso serve para santificar os parentes, os familiares, os amigos mais chegados e também aquela pessoa que está passando por aquele processo purificador. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente na TV Assembleia a partir das 9 horas da noite no canal 30. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira.